Aí, daqui a pouco o Roger chega, eu tenho que terminar o que eu comecei na última aula. Eu não fechei o argumento. Não, tá tudo. Inclusive era para eu ter postado esse rascunho já no Classroom, mas como eu estou de mudança, só lembrei que eu não tinha terminado hoje. A rigor há uns 40 minutos atrás. E aí eu terminei a aula 40 minutos atrás, mas aí depois da aula eu coloco lá, tá? Bom, então, na última aula, o último grande resultado que a gente estava tentando provar era esse aqui. Se a gente tem uma sequência de funções contínuas de R em R, e vou escrever assim, limite de Fn de x conforme n vai para o infinito. Se isso aqui existe para todo x que pertence aos reais, então, quando você define... existe em R para todo x que pertence aos reais. Eu comecei a recapitular agora, juro, que eu sabia que você ia chegar, então, tudo bom? Pode passar na frente, não tem problema, fica onde você quiser. Então, se você pegar e definir f como sendo justamente esse limite pontual, se pegar a função que a cada x associa esse limite, então essa função ela é descontínua num conjunto magro. Porque aí se a gente provasse isso, aquele argumento que eu fiz de que métrica nem sempre funcionava, nem toda noção de convergência era capturada para uma métrica, essa era a peça que faltava para aquele argumento, tudo bem? Aí na aula a gente provou isso aqui. A gente conseguiu ver isso, a gente já viu que em tais condições minha letra está bonita hoje. Já vimos que em tais condições. Imagina quando ela está feia. Isso aqui é um G delta. Deixa eu puxar uma legenda aqui. Magro, reunião enumerável de fechados com interior vazio. G delta, interseção enumerável de abertos, F sigma, união enumerável de fechados. É só uma legendinha. Então, na última aula, a gente chegou a fazer um truque, eu fiz um truquezinho lá com um pra todo e um existe maroto, para mostrar que esse tipo de pré-imagem era uma interseção enumerável de abertos. Não sei se vocês lembram. Aí, usar isso para o que a gente queria, eu fui fazendo uns negócios na pressa, me embananei, eu vou continuar daquela parte. Mas isso aqui eu acho que essa parte ficou clara, né? Da última aula. Que essa pré-imagem era uma interseção enumerável de abertos? Acho que sim. Então, analogamente, se a gente trocasse os menores por maiores ou vice-versa, e fizesse isso aqui assim, se eu olhar os intervalos opostos, tipo, aqui é
fechado em C, aberto é mais infinito. Se eu fizer do outro jeito, aberto é menos infinito e fechado em C, também vai ser um G delta. O mesmo argumento. Tudo bem, né? Que aí agora o que a gente faz? Foi nessa parte que eu me embananei. A gente quer, de algum jeito, fazer aparecer um conjunto magro. A gente quer fazer aparecer uma reunião numerável de fechados com interior vazio. Então é interessante que em algum momento apareça um F sigma, que é uma união numerável de fechados. É interessante que apareça esse tipo de coisa. E aí observa o seguinte, né? Nota que se você tem, se G contido em R é G delta, eu não lembro se eu observei isso ou não, então R menos G é F sigma. O complementar de um G delta é um F sigma. Tipo quando você faz o complementar de um aberto a um fechado, né? Mas esse aqui não é tão horrível, porque se o G é uma interseção enumerável de abertos, quando você passar o complementar, né, por De Morgan, vai virar uma união de fechadinhos. Então, vocês estão afiados, legal. Então, se você tem isso, então quando você faz R menos G, isso é R menos uma interseção, que é a união de R menos a N. Eu vou ser consistentemente preguiçoso. Eu fui preguiçoso aqui, eu vou ser preguiçoso aqui. Cada um desses ANs é aberto, então se quer fechado, é uma união numerável de fechados, então é um F sigma. Então, complementar de um G delta é um F sigma. Boa. Abertos são G delta. G deltas é que podem não ser abertos. Na reta real, só observe que isso aqui é G delta para todo x que pertence a R. Todo ponto é uma interseção enumerável de abertos. Eu pego abertos da forma x menos 1 sobre n, x mais 1 sobre n, né, uns intervalinhos em torno de x, vou fazendo interseção de todos eles. No final, o único ponto que eu vou ter na interseção de todos é o próprio x. Então, mas não é um aberto. Tudo bem? Legal. Então, agora o que a gente vai fazer é observar que a pré-imagem de um intervalo aberto, alfa, beta, isso aqui é um F sigma. Isso vai ser uma reunião numerável de fechados. E o truque é essencialmente dar um jeito de escrever esse alfa, beta usando esse tipo de intervalo e complementares, né? Aqui, ó, intervalo aberto alfa, beta, ele é a mesma coisa que olhar para o intervalo é a mesma coisa que olhar para, ver se vocês concordam. Eu pego isso. Será que eu fiz merda de novo? Pera. Não fiz merda de novo. Calma. Tá. É eu que estava tentando desenhar outra coisa. O meu problema é não ler o que eu escrevo. Então,
Vamos ver se vocês concordam. Vocês concordam que se eu pegar o vermelho e interceptar com o azul, dá o preto? Né? Agora, o vermelho é a mesma coisa que você pegar R menos beta. Isso aqui, o vermelho é o complementado que não está aqui. E o que não está aqui é fechado em beta, beta em mais infinito. Da mesma forma, o azul é o complementar de R menos aberto em menos infinito, fechado em alfa. Tudo bem? O que é bastante interessante, porque isso aqui, a gente já viu que quando faz a pré-imagem de uma coisa desse tipo, dá um G delta, a gente está procurando F sigma. E esse tipo de coisa está aparecendo com um complementar. Então, se eu tinha um G delta, a chance é de que apareça um F sigma, que é o que eu quero. Então, bons sinais de que a gente está indo pelo caminho certo. Eu me apavorei achando que eu tinha feito merda, mas como diria o professor Girafales, eu só errei quando eu pensei estar errado. Então vamos lá, vamos ver que esse desgraçado é um F sigma. Eu quero acabar logo com esse resultado. Chato, por isso que eu deixei como exercício no livro. Eu acho que eu vou deixar como exercício de análise 2. Eu não tenho. Eu sou mau. Então, ó, esse intervalo que está dentro aqui, ele é, como vocês bem me concordaram, a interseção do vermelho com o azul. Então, eu vou ser excessivamente didático. R menos beta mais infinito. Aí isso aqui, interseção, a interseção é neutra, não tem corzinha. Interseção é pretinha. Interseção com azul. R menos esse bagulhinho maldito aqui. E aí eu fecho esse parênteses. Tudo bem? Pré-imagem conversa muito bem com as coisas. Então, pré-imagem da interseção é a interseção das pré-imagens. Graças a Deus. Quem me conhece sabe. Eu não tenho medo de ir para o inferno, né? Eu já trabalho enfim. Aqui eu vou fazer então esse aqui. R menos esse animal aqui, interseção F para a imagem de R menos isso aqui, fechou o intervalo, fechou esse delimitador. Tudo bem? Agora, é uma continha de, sei lá, fundamentos 1, você vê que a pré-imagem de um conjunto menos outro é a pré-imagem daquele conjunto menos a pré-imagem do outro. Só que aqui, quando você fosse fazer isso aqui, ó, F menos 1 de R menos F menos 1 de beta, não sei o que, não sei o que. A pré-imagem de R, como a função está caindo, todo mundo cai na reta, a pré-imagem de R é todo mundo. Então isso aqui, quando você for abrir o que significa esse negócio, vai ficar um R. Então vai ficar R menos a pré-imagem desse intervalo, beta, até mais infinito, da mesma... Deixa eu colocar um negócio aqui, só para ficar organizado.
interceptado com a mesma coisa, R menos a pré-imagem do intervalo que vai de menos infinito a fechado em alfa. Fecha. Tudo bem? Quase acabou, porque agora, ó, isso é a pré-imagem de um negócio desse tipo. Isso aqui é G delta. Isso é a pré-imagem de um negócio do outro tipo que é o análogo. Então é um G delta. Só que eu estou fazendo o complementar de um G delta. F sigma. Então essa coisa toda aqui é um F sigma. Analogamente aqui, essa coisa toda é um F sigma. Agora eu tenho um F sigma interceptado com outro F sigma. Não é completamente óbvio, mas é quase óbvio que se A e B são F sigma, não é completamente óbvio porque, lembra, F sigma não é interseção numerável de fechados, é reunião. Se ali fosse se aqui fosse um união, era automático. Mas como é uma interseção, a gente tem que fazer uma continha. Mas é de boa. A é uma união de fechados e B é uma outra união de fechados. Fn e Gn fechados para todo N. Tudo bem? O que a gente faz agora? A inter B, primeiro você escreve assim. Quem é A? É a união dos Fn's. Aliás, deixa eu fazer do outro jeito, que aí fica menos feio. Quem é B? B é a união dos Gns. Então, união dos Gns. Um conjunto interceptado como união é a mesma coisa que você fazer a união de cada um desses caras interceptado com A. Então, isso aqui é união. Eu vou até ser não preguiçoso com os índices. É a união de A interceptado com Gn. N pertencente aos naturais. Agora, aqui, eu abro quem é o A. O A são os Fn's. Então, fica união de N natural da união dos Fn's. Opa, vamos mudar. Para não parecer que está preso no mesmo contador, né? Tipo somatório duplo, IJ. E aí agora, isso aqui, interceptado com Gn, ele entra da mesma forma. Então vai ficar assim, interceptado com Gn. Então, no final das contas, isso é a mesma coisa que você fazer a união dessas coisas aqui. Para cada par de números naturais, você está fazendo a interseção desses dois fechados e está jogando num saco. Depois que você fizer isso para cada par de números naturais, você une. Só que o conjunto dos pares de números naturais é numerável, que é o n cartesiano n. E cada um desses aqui é um fechado. Para cada mn, isso aqui é um fechado. Então, você mostrou que essa interseção é uma união numerável de fechados. Portanto, é F sigma. Portanto, F sigma, interseção com F sigma, é F sigma. Então, essa afirmação provada. Agora a gente só precisa encerrar. E a encerragem é de boa. A encerragem se faz assim, seja encerramento, né?
Eu lembrei de um colega que, quando ele foi apresentar o primeiro seminário dele, foi um seminário de coisas legais, lá no ICMC. Ele estava muito nervoso. E aí ele queria falar a palavra sutileza. Ah, essa conta aqui tem uma sutileza e eu não quero falar, alguma coisa assim. E aí ele meteu um sutilidade. Muito mais legal que sutileza. Tem erros assim que... Enfim. Para encerrar, então, ó, vamos fazer assim. Vou escrever dessa forma. A coleção dos intervalos abertos com extremos racionais. O que eu estou querendo dizer? Eu estou pegando montando um conjunto onde cada membro é um intervalo, é um conjunto de conjuntos. E cada intervalo é da forma alfa-beta, onde tanto alfa quanto beta pertencem aos racionais. Quantos alfa-racionais existem? Inumeráveis. Quantos beta-racionais? Então, qual é o tamanho do Q cartesiano Q? Inumerável. Então, se é inumerável, é o mesmo tamanho dos naturais, eu posso reindexar essa coisa e chamar de IN, para N natural. Porque não vai interessar quem é o alfa, quem é o beta, só interessa a quantidade deles. Tudo bem? Então, eu peguei todos esses caras aqui. Assim. Pulo do gato. Katzensprung. O pulo do gato foi mudo dessa vez. É que F é descontínuo em x, C e somente C. Existe um N natural tal que o x pertence à pré-imagem do intervalo correspondente menos o interior dessa pré-imagem. Eu não aguento mais levantar móvel. Deixa eu colocar. É que eu tô em processo de mudança. Eu nem falo que eu estou de mudança, eu estou em processo de mudança, que é uma coisa que leva vários dias. F descontínuo em C e somente C existe um N natural, tal que x pertence à pré-imagem do intervalo menos o interior desta pré-imagem, F menos 1 de N. Eu vou deixar como exercício provar esse negócio aqui, tá bom? Aí, algum dia eu peço para vocês fazerem. É bem de boa, tipo, é realmente de boa esse exercício. Você pega, quer ver? Eu começo. Eu vou falar como faz, eu só não vou escrever, eu estou com preguiça de escrever. Se a F é descontínua em X, tem um aberto em torno da imagem desse ponto, um Vzinho, tal que qualquer aberto em torno do ponto, a imagem desse aberto escapa desse daqui. Ela cai fora, escapa. Bom, mas pega esse aberto aqui e pega o ponto dentro dele. Certamente, entre esse ponto e esse aberto, tem um intervalo dessa forma. Eu consigo colocar um intervalo de extremos racionais. E ele é IN para algum N. Certo? Então, como a F do X pertence a esse IN, em particular, o X já pertence à pré-imagem. Agora, esse X não pode pertencer ao interior
desse negócio, porque se pertencesse, eu ia justamente negar a propriedade que o aberto maior tinha, de que todo aberto em torno do ponto escapa. Se esse cara tivesse no interior, teria algum apertinho que não escapa. E aí ia ferrar. E a volta é análoga. Tudo bem? É coisinha boba. Mas qual é a graça disso? Esse intervalo é um intervalo o quê? Aberto. O que a gente viu o que são as pré-imagens de intervalos abertos? São F sigmas. Só que isso aqui é um F sigma. Isso aqui é um F sigma. E você está fazendo o complementar do interior de uma coisa. O interior é aberto. Não sei se vocês lembram, quando você faz isso aqui, ó, um conjunto menos outro, é a mesma coisa que você fazer o conjunto interceptado com um espaço maior onde as coisas estão. É você fazer isso aqui. Então, quando você tira um aberto de alguma coisa, você está, no fundo, interceptando com um fechado. Então, o que é isso? É um F sigma interseção com um fechado. Mas fechados são F sigma. E se A e B são F sigma, então interseção também é. Então, essa desgraça é um F sigma. Só que, aí, ó, sabendo disso, a gente pode escrever esse F-1 e N menos interior dessa coisa aqui, a gente pode escrever isso como sendo uma união enumerável de fechados. Né? Porque é um F sigma. Tudo bem? Eu vou pendurar aqui um N para dizer que depende desse cara, certo? Agora, a grande maravilha disso, o que faz as minhas crenças ontológicas meio que ficarem abaladas, poxa, será que é coincidência? É que FNM, então, se a gente está escrevendo isso aqui são fechados, né? Por que eu posso fazer isso? Porque é um F sigma. Só que a grande maravilha da vida, assim, é que FNM tem interior vazio. Por quê? Esse é menos óbvio. Não é totalmente horrível, mas é um pouco menos óbvio. É que a gente está tirando um aberto muito grande disso aqui, tipo. Mas, ó, supõe que não. Para mim, o jeito mais fácil é esse. Ó, se Z pertence a U com U aberto e U contido em FNM, então suponha que eu encontrei um aberto não vazio dentro de um desses fechados. Então, olha só o que acontece. Então, todo Uzinho que você pegar no Uzão, todo pontinho que você pegar nesse aberto, ele é tal que esse Uzinho está no FNM, certo? Mas se ele está no FNM, então ele está na união de todos esses fechados, para N fixado. Mas se ele está aqui dentro, então ele está aqui dentro. Então, em particular, ele está aqui. Então, é tal que então esse Uzinho pertence a F-1 de IN.
Logo, U está contido qualquer abertinho que você pega, qualquer pontinho que você pega nesse aberto, tem que estar aqui dentro. Portanto, é porque o próprio aberto está aqui dentro. Só que qual que é o problema? O problema é que isso mostra que você conseguiu encontrar agora o Zzinho que você pegou pertence a um aberto que está contido nessa pré-imagem. Logo, o Z pertence ao quê? Ao interior de F-1 de N. Mas ele não podia pertencer ao interior, porque ele pertencia a uma coisa que estava contida no complemento, tinha que estar no complementar também. Ele não, porque como ele está aqui, que é uma dessas coisas, ele está nesse conjunto todo, então ele está aqui e não está aqui. Mas a gente provou que ele está nesse pedaço, ele não podia estar lá. Ferrou. Concorda ou não? Concorda? Absurdo. Então, o que causou esse problema foi você supor que existia um aberto que não vazio lá dentro. Portanto, o interior do FNM é vazio. Só que, reescrevendo isso, ó, a gente chegou à conclusão de que F é descontínua em X, C e somente C, X pertence à reunião aquilo que está escrito ali em pulo do gato é isso, ó. F é descontínua no ponto X, C é somente C, existe um N tal que X pertence a essa coisa. Aqui, ó. F é descontínua, C é somente C, existe um N tal que X está em algum lugar. Então está na união deles, né? Pertencer a essa união significa dizer que existe um N tal que o X pertence a alguma dessas coisas. Tudo bem? Só que isso a gente combinou de escrever de outro jeito. A gente combinou de escrever isso assim. União de M pertencentes neutrais de FNM. Uma união numerável de uniões enumeráveis de fechados com interior vazio é uma união numerável de fechados com interior vazio. Portanto, o conjunto dos pontos onde a F é descontínua é justamente um conjunto magro. Que exercício chato! Mas eu tinha que fazer ele uma vez na vida perto de pessoas para ele internalizar mais assim. E o melhor é como está gravado, da próxima vez que eu esquecer, que eu vou esquecer, eu não vou precisar ler as dicas mal feitas dos meus exercícios para tentar fazer o... Ah, não, deixa eu ver. Tem algum vídeo lá? Aí eu vou colocar em velocidade 3. Hã? Dica. Mas, enfim, isso encerra aquela motivação da primeira aula, de que métricas não capturam todo tipo de convergência razoável, tá? A aula vai até às 5, não, né? Ah, 5. Ah, ainda tem 1 hora. Ah, tá. Dá pra brincar. Porra, foi o quê? Foi quase 40 minutos nessa brincadeira. E eu achei que ia fazer em 20.
Hã? Ó, o que eu vou fazer, o que eu vou começar agora, eu vou revisar algumas coisas de topologia, mas eu não vou fingir que a gente nunca fez topologia 1. Então, eu não vou definir o que é espaço topológico, porque a gente, né? Porra, olha o que a gente está fazendo aqui, a gente já sabe. Eu não vou ficar definindo função contínua e tal, mas eu vou do jeito clássico, mas em análise 2 eu vou fazer. Vou. Semana que vem tem espaço topológico e análise 2. Ah, esse aqui não pode cair na prova, né? Bom para prova. Questão extra valendo 10 pontos. Não, ele mesmo, ele não faria essa questão, acho, você. Porque ela é muito chata. Viu? Não, é um truque muito safado. Não, e assim, esse argumento é um truque safado, mas ele é um truque muito mais limpo do que o jeito usual que você encontra em outros livros. Inclusive, livros de teoria da medida tem isso. Alguns livros. Mas aí eles usam noção de oscilação. E aí a prova fica muito mais técnica com epsilonzinhos, deltazinhos, não sei o que, uns diabinhos e tal. Isso eu tirei de um livro de teoria descritiva dos conjuntos. Não me perguntem o que é isso. Se me perguntarem, eu vou ignorar. Então agora a gente começa a nossa revisão de topologia. Topologia a gente já sabe o que é. E espaços topológicos a gente já sabe. Então, ok. Convergência de sequência também. A gente sabe o que é uma sequência convergir no espaço topológico. Num aberto, então, do ponto existe um índice a partir do qual todo ponto que vem depois, com um índice maior que aquele, está no aberto. A gente já sabe. A gente também sabe o que é continuidade. Então, continuidade, a gente já sabe, continuidade. E a gente também já sabe que se f é contínua, escrever assim, se f de x em y contínua em x e xn converge para x, então f de xn converge para f de x. A gente já sabe desse. O truque é aquele do você pega, que então é o f de x, você quer mostrar que a sequência a f de xn converge para f de x. Bom, mas a função é contínua em x, então em torno do x existe um aberto u, tal que todo mundo do u cai dentro do f de v. Como a xn converge para o x e são abertos, existe um momento n a partir do qual todo mundo vai cair aqui dentro. Mas se está todo mundo caindo aqui dentro, a imagem desses todo mundo está caindo aqui dentro. Acabou. Tá? A gente também já sabe que em espaços métricos vale a volta. Vale a volta. Agora, o que talvez a gente não lembre é que se o espaço não é métrico, você não tem garantia nenhuma de que a volta vale. E aí eu vou usar isso para motivar vocês por que a gente não vai fazer as coisas usando sequência. Por que sequência não presta? Não tem apego à sequência, vamos falar a verdade, não presta. É uma incompetente.
Ela dá conta de fazer as coisas quando tem métrica, não sei o quê. Porra, mas aí é teu. Me dá uma fita métrica, pronto, instalei um fogão. Manobrei uma mesa de 1,90 m para uma janela, assim. Métrica. Fala para eu fazer isso em espaço topológico, que não é métrico, aí fudeu. Mas espaço métrico vale a volta. Mas seria uma mudança só que topológica. Não faça isso. Tiago, é você? Tiago. Enfim. Sem fifi no YouTube, por favor. Mas tá. Pois é. Eu não vou fazer aqui em espaços métricos que vale a volta, porque eventualmente a gente vai ver um contexto geral onde vale a volta que cai em espaços métricos. Mas quando vocês fizeram topologia 1 comigo, eu mostrei que valia a volta, então tá bom. Agora, vamos ver um exemplo que em espaços topológicos a volta dá pau. A volta dá pau. Vou colocar aspas, né? Então, exemplo. Seja X seu conjunto não enumerável favorito. Não enumerável favorito. Já começou a impressionante dele. Oi? Já começou a ter impressionante dele. Por quê? Porque quando a gente pensa, vamos fazer um exemplo de uma coisa. Quando não se tem métrica, dá pau. Aí a gente vai pegar algum conjunto que não tem métrica aí. As condições, tipo, o conjunto, eu pensei que seria extremamente específico. Não, é qualquer merda. O meu, por exemplo, é partes dos racionais. É o meu conjunto não enumerável favorito. Que cara sem graça! Tá? Vamos definir sobre esse cara uma topologia esperta. Defina a seguinte topologia. A contido em X é aberto, a gente vai declarar aberto. C e somente C. O complementar de A é enumerável. Aqui, só para frisar, para mim, como para a maioria das pessoas que também trabalham com teoria dos conjuntos, isso é finito ou infinito enumerável. Porque meio que enumerável e finito, para quem está mexendo com infinito, é meio que a mesma merda. Então a gente quer ignorar o finito, mas como às vezes precisa... não, mas e o finito? Bota no mesmo saco, dane-se. Então, menor ou igual que Aleph zero. Tá? Então, somente seu complementar é enumerável. Bom, isso rapidão a gente vê que isso é uma topologia, porque, vamos lá... eu preciso... Pronto. Eu preciso que o vazio seja aberto também. Porque por esse critério o vazio não seria, né?
né? Não, se eu não, pelo que está em azul, o vazio não seria aberto. Porque x menos o vazio seria o x e x é não enumerável. Se bem que eu agora estou na dúvida se precisa que esse conjunto seja não enumerável. Mas vamos continuar supondo que é, tá bom? Mas, então vamos lá. Vazio é aberto, porque eu mandei. O x é aberto, porque quando você faz x menos x, isso aqui é vazio, que é numerável. É finito. Finito é numerável, tudo bem? Se agora eu pego A e B abertos, não vazios, porque se um deles for vazio e a interseção deles vai ser vazia, é ótimo. E A inter B diferente de vazio, que se a interseção for vazia, também não tem o que fazer, porque o vazio já é aberto por definição. Então, a gente tem x menos A e x menos B enumeráveis. E quando você faz x menos A inter B, isso aqui é x menos A, união x menos B, conjunto numerável unido com conjunto numerável, complementar da interseção, está sendo um conjunto numerável. Portanto, interseção de aberto é aberto. Tá? União, se AI é aberto para todo I, nota que você tem, note que x menos a união desses caras deixa só assim, é igual à interseção desses caras, tudo bem? Só que se todos forem vazios, a união é vazia, ótimo. Se pelo menos um deles não for, então o complementar dele é enumerável. Só que a interseção está contida nesse pedaço que é enumerável. Então essa interseção tem que ser enumerável também. Então essa interseção é enumerável. Portanto, vazio é aberto, espaço todo é aberto, interseção de aberto é aberto, união arbitrária de aberto é aberto. É topologia. É um espacinho estranho e de fato precisa que seja não enumerável. Mas para que eu fiz ele? Esse espaço tem uma propriedade muito peculiar. Neste espaço, xn contido em x é tal que xnzinho converge para um xzinho que pertence a x, se e somente se existe um n natural, tal que para todo nzinho maior ou igual que n, xn é o próprio x. Em outras palavras, o único modo de uma sequência convergir nesse espaço é se ela tiver um comportamento assim. Tá variando, variou. A partir de um certo n, ela está repetindo. Ela está constante a partir de um certo momento. Imagino que vocês concordem. Senhor? Pode. Aqui? Algum deles pode, não tem problema.
Na verdade, todos, também não tem problema, porque você faria x menos vazio é o próprio x. X é aberto. Mas se todos mas a questão é, se todos fossem vazios, a união ia dar vazio. E o vazio eu forcei que ele seja aberto. Tá. Aqui, ó, não sei se vocês concordam, em qualquer espaço topológico, se eu tenho uma sequência que é constante a partir de um certo momento, ela converge. Isso sempre vai valer em espaço topológico, né? Porque eu pego um aberto que tem esse ponto, acabou. Eu sei que a partir de um certo momento todos os termos da sequência vão estar naquele aberto, porque o ponto já estava no aberto. O problema, a sacada desse espaço é que vale a volta. Então a implicação realmente importante é essa, desse lado, a implicação forte, que se converge, então vai existir esse negócio. E essa direção a gente pode fazer, essa direção aqui a gente faz pela contrapositiva. Supõe que não é verdade que existe um n natural, então que para todo nzinho maior ou igual a nzão, xnzinho é x. Significa que para todo n natural existe um n' maior ou igual que n, tal que x nzão linha não é o xzinho. Tudo bem? Massa. Então, o que a gente faz? Vamos montar uma subsequência esperta. Para todo n tem um n' que faz uma coisa, certo? Então eu vou montar xn0 como sendo o x 0'. Então, esse 0' é um número natural maior que o zero, tal que esse xn0 não é o x. Tudo bem? Agora o meu xn1 vai ser igual ao xn0'. Eu vou tomar o cuidado de tomar um índice que aqui é maior ou igual, deixa eu fazer assim. Mais um. Porque a subsequência tem que ser um índice estritamente... Espera aí, pausa para o lanche. Não quer ficar aqui no ar hoje? Quero, eu vou pegar no... Da outra vez... O pior é que da outra vez ela só não ficou. Porque apareceu umas coisas no colegiado, não foi porque ela acreditou em mim. Aí vocês vão ver vários roxos aqui, um roxo aqui. Eu apanhei. Falar isso enquanto ela não chega, né? Ela não vai assistir essa merda, não? Então aqui eu só tomei esse n0 mais 1 para ter certeza que... né? Para ter certeza que esse n1 vai ser maior que o n0. Que podia ser maior ou igual, e a gente quer que subsequência os termos têm que ir crescendo, né? O índice. E aí o que eu garanto aqui é que o xn1 é diferente do x. E vou fazendo assim, tudo bem? A moral da história é que a gente consegue uma subsequência. Então, xnk é subsequência de xn, é subsequência de xn, tal que xnk não é x. Para todo k,
Beleza? Logo, se você pegar V como sendo x menos o conjunto dos pontos da forma xnk, esse conjunto é enumerável? O conjunto dos xnks é enumerável. Então, o complementar dele é um aberto. Porque se eu pegar o conjunto, se eu pegar o complementar disso aqui, vai ser x menos isso. Então, o que vai sobrar é isso, que é enumerável, então ele é aberto. E x pertence a V, porque xnk não é nenhum dos xnks é x. Então, x sobrou aqui. Tudo bem? Só que é um aberto em torno do ponto que não contém nenhum termo dessa subsequência. Portanto, essa subsequência não converge para o ponto. Portanto, xnk não converge para x. Portanto, xn não converge para x. Porque se xn convergisse, qualquer subsequência convergiria. Certo? Então, esse espaço tem essa propriedade de que as únicas sequências que convergem são dessa forma. Beleza? Aí agora... E esse truque é meu? Não, isso é coisa do Stack Exchange. Esse pessoal que tira uns argumentos da cartola, eu ia falar outra coisa mesmo. Porque, consequentemente, para todo espaço Y topológico e toda f de x em Y, vale que f de xn converge para f de x, para todo x que pertence a x e para toda sequência xn contida em x, tal que xn converge para x. É estranho, mas o que está acontecendo? Lembra que agorinha vocês concordaram para mim que em qualquer espaço topológico, uma sequência nesse formato, uma sequência que tem essa propriedade, converge? Acontece que nesse espaço x, as únicas sequências que convergem são essas triviais. Então, pega qualquer espaço topológico que você quiser, qualquer um. Aí você pega esse espaço topológico e que você escolheu e pega qualquer função. Aí, bom, se você pegar no x um pontinho e uma sequência que converge para esse pontinho, essa sequência tem que ser assim. Tem que ser uma coisa assim, certo? A imagem de uma sequência assim é uma sequência assim. Existe um momento a partir do qual xn é igual a x para toda coisa. Então, existe esse mesmo n é tal que a partir dele f de xn é igual a f de x para todo mundo. Então, é claro que a imagem de uma coisa que converge aqui vai ter que convergir aqui sempre. Então, nesse espaço topológico, sempre é verdade que imagem de sequência convergente converge. Porém, considere y como sendo x, mas com a topologia discreta. Todo subconjunto é aberto. E é nesse ponto onde eu preciso que o x que a gente começou é não enumerável. Porque se ele fosse enumerável,
todo mundo ia ser aberto. Eu quero que a topologia não seja discreta. Tá? Então, esse argumento vale para qualquer y. Aí eu vou e pego, no lugar do meu y, o conjunto x com o qual eu comecei, mas eu não vou usar essa topologia, eu vou usar a topologia discreta. Usando a topologia discreta, considere f de x em y a função identidade. Essa função identidade não pode ser contínua. Ela, a f, né, não pode ser contínua. Porque se você pega para um xzinho que você pega, para um yzinho que você pega no y, isso aqui é aberto em y, porque todo mundo é aberto no y, mas a pré-imagem do conjunto que só tem o y é o próprio conjunto, é o próprio y, porque é a função identidade. Só que um conjunto que só tem um ponto não é aberto nessa topologia. Isso aqui não é aberto. Pois x menos y é não enumerável. Alegria. Então, quando você está em espaços muito estranhos, que você não tem métrica, as coisas de métrica falham. Maracujá, muito bom, obrigado. Como fala? Você pode falar, porra, mas esse exemplo é muito patológico. Tipo, eu nunca vou pegar esse exemplo desse espaço escroto para trabalhar com nada que me interessa. Eu concordo. Mas é cedo para eu dar exemplos de espaços que não tem métrica onde isso falha. Mas tem. Espaços de funções isso falha já. Que são espaços importantes para quem mais patrocina, em algum sentido, quem mais patrocina topologia geral é análise funcional, né? Então, tem espaços naturais para analista onde falha essa volta. Então, a gente precisa... A ideia é, eu gostaria de ter a volta daquele resultado que vale em espaços métricos, mas eu queria ter isso em espaços topológicos quaisquer. O que eu faço? Eu troco sequências. A gente joga fora as sequências e usa outra coisa. Tá? Então, a gente troca, então, a fim de fazer valer a volta da implicação f contínua em x implica f de xn converge para f de x para toda xn a fim de fazer valer a volta, a gente vai trocar o n por outra coisa. A gente vai trocar a sequência por outra coisa. A gente troca
trocaremos sequências por redes e filtros. Mas eu vou usar muito mais redes do que filtros. Sempre que possível eu vou usar redes. Mas nessa aula, e talvez na próxima, só para... eu não vou conseguir falar tudo que eu queria nessa, provavelmente. Eu vou relembrar redes e filtros. Quem teve aula comigo sempre ouviu falar de redes e filtros, não adianta. Mas é bom relembrar, tá? Então, tá aqui tudo bem? 5:11. Eu pareço rádio, né, às vezes, tipo... Tá na programação e eu paro para falar a hora, tipo... Agora são... Oferecimento Néctar Nefrutar. Quando falou sobre o outro exemplo, eu estava esperando um espaço topológico produzido pela exemplo. Sim, tem. Então, seria um exemplo honesto do ponto de vista de contexto, assim. É um exemplo que realmente aparece na vida real e que serve de motivação para quem é muito cri-cri. Não, mas eu nunca vou mexer com esse espaço. Mas aí espera um pouco, né? Porque senão eu ia ter que definir muita coisa para falar de um exemplo mais... Esse é um exemplozinho patológico que funciona. Então, a ideia é para redes, então só recordando, para redes você tem o seguinte, seja D um conjunto dirigido, isto é, D tem uma relação binária assim, ou qualquer outro... Eventualmente a gente vai escrever só menor ou igual, mas no comecinho, vamos ser fresco. É uma relação binária tá assim, é reflexiva, transitiva e dirigida. Esse aqui significa que para todo A e B pertencentes ao conjunto D, existe um C. Assim. Então, aí é aquela velha ideia que eu sempre falo para vocês. É quase como se fosse uma ordem. A ordem é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Aqui a antissimetria não interessa muito. Diversas vezes ela está lá, mas foda-se. A gente quer a transitividade para empurrar as coisas. Mas se você lê isso aqui como sendo ou melhor, se você lê um negócio assim, ó, como sendo B é melhor do que A, num conjunto dirigido você está falando que para quaisquer dois caras, sempre há um terceiro melhor do que os outros dois. Então, no conjuntos naturais, dados os dois naturais têm um número natural melhor que os dois, você pega o maior. Se você vai fazer integral de Riemann, aí você tem as partiçõezinhas lá, dadas as duas partições, tem uma terceira partição que refina as outras duas, que é melhor. Toda situação onde tem algo do tipo, dados dois, tem uma coisa melhor em algum sentido, tem uma rede escondida lá. Tipo, o negócio da Dilma, tem um cachorro atrás, um negócio assim. Toda criança tem um cachorro atrás, era um negócio assim, né? Eu sempre lembro dela, mas tá. Agora, num espaço topológico... continuando.
CGD é um conjunto dirigido, isto é, uma rede é uma função que tem domínio num conjunto dirigido. Tipo isso. Então, sequências são tipos particulares de redes, porque lá você tem o D como sendo os naturais com a ordem usual. Eu não vou ficar dando os milhões de exemplos que vocês já viram, porque eu sei que vocês já viram isso comigo, então não vou encher o saco de vocês. E aí, só recordando a definição, que uma rede... Aí, se a gente chamar a rede de φ, uma rede φ converge para x pertencente a x quando x é um espaço topológico, se a definição de convergência que você tinha para sequências se aplica para a rede, nesse caso, se para todo V contido em X aberto, tal que x pertence a V, existe um D que pertence ao domínio da sua rede, tal que φ de D pertence a V para todo Dzinho melhor que o Dzon. Aí assim, não gostei dessa notação. Tudo bem, você pode escrever assim, ó. No lugar de φ, você pode escrever assim, xdzinho com Dzinho pertencente a Dzon. Você escreve dessa forma no lugar de φ, e aí converte para todo V aberto, existe um D. Em vez de colocar que pertence ao domínio de φ, você já explicitou aqui quem é o domínio. Aí, em vez disso, você vai e escreve aqui para todo D, naquele conjunto dirigido, existe. No lugar do φ do D, você coloca xd. Enfim, tá? É que, como esse conjunto dirigido não está mais fixado, a gente tem liberdade para mudar ele, às vezes a gente vai querer explicitar quem ele é, então às vezes vai ser útil ter uma notação assim, só que às vezes a gente vai estar pouco se fudendo para quem é o conjunto dirigido, e aí a gente só escreve assim, φ, tá? E aí a notações φ com setinha para x, xdzinho com setinha para x, xdzinho, D pertencente a Dzão. Deixa a sua imaginação correr solta, mas um negócio assim. Eu não posso escrever assim logo, ó, limite de xd, um D pertencente a D igual a x. Se o espaço for Hausdorff, você pode. Porque isso aqui pressupõe que o limite é único. E aí a gente precisaria garantir que o limite é único de qualquer rede. Mas o problema é que não é verdade que todo espaço topológico, toda rede que converge para um único ponto. Mas eu não vou falar de Hausdorff agora, porque quando a gente for falar de espaço de convergência, a gente já vai falar de Hausdorff em espaço de convergência. Não tem porque falar de Hausdorff agora, mas esse aqui segura a emoção. Depois a gente pode usar esse aqui. Certo. Então, exemplos, a gente lembra de topologia 1, mas tem no texto também, naquele... Tá?
Eu posso separar depois as páginas onde estão os exemplos mais específicos, mas o importante para a gente é esse teorema aqui. Teorema f de x em y é contínua em x, C e somente C, f de xd converge para f de x, sempre que xdzinho a gente está pouco se importando para quem é o cônjuge dirigido, então não vou escrever ele aqui, sempre que xdzinho é uma rede em x, em xão, tal que xdzinho converge para x. Então, x e y espaços topológicos, e aí aqui a gente já tem material suficiente para ver que vale a volta. A ida finge que é sequência, e essa é a graça de redes. Você finge que é sequência, faz a conta fingindo que está em análise, com sequência, e quase certamente, muitas e muitas vezes o argumento para redes vai ser idêntico. Você sabe que a f é contínua num ponto x e quer mostrar que isso aqui converge. Pega um aberto em torno do f de x, puxa para a imagem dele, aqui, puxa para a imagem não, pega um aberto no domínio que tem o ponto e a imagem está toda dentro desse cara, existe um índice a partir do... Mesma coisa que você fez para a sequência funciona. Não vou fazer. Volta. A volta a gente vai fazer pela contrapositiva. Então, pela contrapositiva. A volta seria o quê? Eu mostrar que se isso aqui sempre acontece, então a f é contínua no x. Pela contrapositiva, a gente vai supor que a f não é contínua no x, vai obter uma rede que fura isso aqui. Tá? Ok, então, como f é descontínua em x, existe singular, existe um aberto contido em y, tal que o f de x pertence a V e f de u não está contido em V para todo u contido em x aberto, tal que o x pertence a u. Deixar vocês digerirem o que eu escrevi, mas é só a negação de dizer que a f é contínua em x. O meu metabolismo é rápido, então acho que eu vou ajudar vocês a digerirem. Dizer que a f é contínua é, para todo aberto V em torno do f de x, existe um u aberto em torno do x, tal que a imagem está contida no V. Então, o primeiro era um para todo V, viram, existe um aberto em torno da imagem, tal que teria que existir um U satisfazendo alguma coisa. Então, agora, todo U não vai satisfazer aquela coisa. Então, todo U aberto em torno do X,
A imagem pela F desse U não está contida em V. Contrapositiva da coisa. Beleza? Bom, mas se isso aqui acontece, pelo azulzinho, será para ser uma estrela. Ainda era para ser uma estrela. Então, por estrela, para todo contido em x aberto, tal que x pertence a U, existe um x pertencente a Uzão, tal que F aplicada em x Uzão não pertence a V. A imagem de U não está contida em V. Né? Significa que existe um ponto em U, pelo menos um, tal que sua imagem não pertence a V. Eu só xinguei esse ponto de XU. Renan, você está usando o axioma da escolha? Mas, é claro, eu não saio de casa sem ele. Então, é isso. O axioma da escolha come solto. Vamos nos preocupar com isso? Não. Não vamos nos preocupar com isso. Axioma da escolha é nosso amigo invisível. Porque senão a conversa nunca acaba. Tá. Se isso aqui fosse um número, fosse um N natural, a gente ia achar que está montando uma sequência xn, mas é um aberto. Mas então, em vez de uma sequência, é porque a gente encontrou uma rede. Seja D justamente o conjunto de todos esses U's. Todos os U's contidos em X. Tal que U é aberto e X pertence a U. A ideia, quando a gente está mexendo com abertos, com épsilons, com deltas, quanto menor o delta, quanto menor o épsilon, quanto menor o aberto, melhor. Então aqui, nesse conjunto, a gente vai considerar essa relação aqui, onde o linha é melhor do que o C e somente C, o melhor é menor. C e somente C, o linha está contido em U. Este animal é dirigido. Claramente reflexivo, claramente transitivo, inclusão é transitivo. E se eu pegar dois abertos que tem o xizinho, a interseção entre esses dois abertos é um aberto que tem o xizinho e é menor que os outros dois. Mas ser menor é ser melhor. Portanto, é dirigido. Logo, XU com o pertencente a D é uma rede tal que XU converge para Xzinho, porque aqui ela converge por construção. Pega um aberto em torno de X. Esse aberto é um dos índices que está aparecendo aqui. O conjunto de índices não é justamente o conjunto de todos os abertos que tem o Xzinho? Então, se eu pego um aberto que tem um Xzinho, esse aberto é um dos índices. E, justamente pela forma como eu defini a ordem, esse índice, a partir dele, todo mundo que for melhor vai estar dentro dele.
Então, em particular, os pontos que eu pego dentro desses abertos melhores vão estar dentro dele também. Então, isso aqui acontece. Eu vou colocar aqui, reflita. Ou fazer igual um meme, né? Reflitão. Acho que é assim o meme, né? Reflitão. Reflitam. Pus as aspas. Então, isso é uma rede que converge para o ponto. Mas se você fizer a imagem dessa rede, ela não pode convergir para a imagem do ponto. Justamente porque a gente já foi montando ela de modo a tomar cuidado de que a imagem de cada um dos pontos dela está caindo fora de um aberto que contém imagem. Então, os pontos estão tudo escapando. A gente colocou uma barreira em torno do ponto, que é esse aberto, e todos os f de xu estão caindo fora. Então, não pode convergir. Bom, portanto, a gente tem esse negócio aqui. Na próxima aula, não vou definir filtro agora, me recuso. Na próxima aula eu vou falar da outra alternativa, que é filtro. É importante falar uma vez, por mais que eu vá usar menos, é importante falar. Porque filtro é uma outra abordagem que tem o mesmo resultado. F de x em y contínua em x, C somente C. A imagem de todo filtro que converge para um ponto, converge para a imagem daquele ponto. E, em algum sentido, existe uma equivalência entre rede e filtro. E isso vai permitir para a gente, lá na frente, definir espaços de convergência, que é aquela generalização do espaço topológico. A gente vai definir usando redes, em vez de usar filtros. A maioria esmagadora das referências faz com filtros. Por mim está ótimo, eu gosto de filtros. Mas as pessoas, né? Eu tenho gosto estragado, as outras pessoas não. Com rede é muito mais fácil de entender essas coisas. A gente vai fazer com redes. Tá? Mas aí, depois que eu definir filtro, eu vou fazer um trabalhinho com vocês, tipo, a gente vai ver como que usa convergência de rede para definir o que é aberto, para definir fecho em espaço, redefinir fecho do jeito que a gente conhece, interior. A gente vai fazer um montão de coisa de traduções. E aí, isso vai ser sexta-feira, né? Não, quarta, isso vai ser quarta. Aí na semana que vem, se a gente tiver aula, não lembro se já é feriado ou não, ainda não é, né? Agora tem um espaço para ter feriado. Tá. Então, alguma coisa santa. Aí, sempre é assim. Aí na outra semana, eu menciono por que topologia não pega tudo também. E aí a gente entra em espaço de convergência. Bom? E é isso. Mas vamos continuar no ar que tá bom. Deixa só eu parar aqui.